Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar início ao terceiro capítulo de O Monge e o Executivo. O modelo. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Simeão estava sentado, esperando quando cheguei à capela uns minutos depois das 5, terça-feira de manhã. Bom dia, John. Ele me cumprimentou alegremente. Desculpe, estou atrasado, respondi ainda um pouco tonto. Você parece bastante animado. A que horas costuma acordar? 15 para as 4, exceto aos domingos. Isso me dá algum tempo para me concentrar antes da primeira cerimônia. Sorriu afetuosamente. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Não sei, Simel. Eu fiquei muito irritado com o Greg e foi difícil me concentrar. Parece que ele desafia tudo. Acho que deve ser por causa de seu treinamento no exército. Por que você não dá um basta ou pede para ele sair, em vez de deixá-lo interromper tanto? Eu rezo para que pessoas como Greg assistam às minhas aulas. Você realmente quer sujeitos como esse em sua aula? Perguntei incrédulo. Pode apostar que sim. Meu primeiro mentor em negócios me ensinou uma lição difícil sobre a importância da opinião contrária. Quando jovem, fui vice-presidente de uma companhia fabricante de lâminas de metal e defendia a todo custo a teoria de que liderar era dar a mão aos outros e cantar em coro. Outros dois vice-presidentes, de que recordo vivamente até o dia de hoje, Jay e Kenny, pensavam exatamente o oposto. Eles achavam que as pessoas eram preguiçosas, desonestas e precisavam ser cumeadas para fazê-las trabalhar. Assim como Greg, ainda não tenho ideia daquilo que Greg acredita, John, mas sei que as coisas nem sempre são como parecem ser. Devemos ter cuidado antes de fazer julgamentos rápidos. Além disso, Greg não está aqui conosco para se defender, e eu tento não falar negativamente a respeito daqueles que não estão presentes. Acho que esta é uma boa política, concordei com ele. Tentei viver muitas vezes sem sucesso, adotando a filosofia de que nunca devemos tratar as pessoas da maneira que não gostaríamos de ser tratados. Acho que não gostaríamos que as pessoas falassem de nós pelas costas, não é mesmo, John? Sem dúvida, Simel. Voltando a Jay e Kenny, em nossas reuniões, eu entrava em tremendos conflitos com eles sempre que as questões dos empregados eram discutidas. Esses dois sujeitos exigiam sempre políticas e procedimentos mais duros, e eu sempre optava por um estilo de administração mais democrático e aberto. Eu acreditava que Jay e Kenny arruinariam a companhia com o que eu considerava atitudes da Idade da Pedra. Eles, por sua vez, acreditavam que havia um comunista secreto querendo entregar a companhia. Meu chefe Bill, presidente da companhia e amigo pessoal, pacientemente arbitrava essas batalhas, algumas ferozes, às vezes ficando do lado deles, às vezes do meu. Duro o lugar dele, comentei. Não para Bill, respondeu Simeão espontaneamente. Bill sempre estabelecia limites claros, principalmente quando se tratava dos interesses da empresa. Depois de uma acalorada reunião, um dia puxei Bill de lado e disse: Por que você simplesmente não despede aqueles dois idiotas para que possamos começar a ter algumas reuniões respeitosas e produtivas? Lembrarei sua resposta até o dia da minha morte. Ele concordou em despedi-los? Ao contrário, John. Ele me disse que despedi-los seria a pior coisa que poderia fazer à companhia. Quando eu perguntei por quê, ele me olhou nos olhos e disse: Porque, Len, se nós adotássemos só o seu jeito de liderar,
Entregaríamos a companhia. Esses sujeitos ajudam você a manter o equilíbrio. Fiquei tão zangado que não consegui falar com ele durante uma semana. Colocando isso na linguagem que você usou ontem, Simeão, acho que Bill deu o que você precisava e não o que você queria, certo? Simeão balançou a cabeça. Uma vez aplacado o meu ressentimento, compreendi que Bill estava certo. Embora Jay e Kenny e eu brigássemos muito, nossas decisões finais eram geralmente muito equilibradas. Eu precisava deles e eles precisavam de mim. Meu chefe sempre me adverte e aos outros gerentes da fábrica para que não nos rodeemos de pessoas que dizem amém a tudo, ou pessoas iguais a nós. Ele gosta de dizer, em nossas reuniões de executivos, se 10 concordarem com tudo, 9 provavelmente são desnecessários. Acho que preciso ouvi-lo um pouco mais. Ele parece ser um homem sábio, John. Sim, acho que é. Propósito, você vai poder reunir-se comigo para o café da manhã, em vez dessas sessões na capela? Infelizmente, sinto ter que lhe dizer que ontem à noite o reitor foi ao meu quarto e negou-me permissão para fazer as refeições com você. Você realmente precisa da permissão para comer comigo? Perguntei sarcasticamente, sentindo-me um pouco ferido. Sim, como disse domingo de manhã, os frades fazem as refeições juntos na clausura. Precisamos de permissão especial para fazer as refeições em outro lugar. Pedi ao irmão James e ele negou meu pedido. Estou seguro de que ele tem uma boa razão. Eu conhecera o reitor enquanto caminhava durante o período de intervalo de segunda-feira à tarde. Era inevitável que ele não me impressionasse, porque fora eleito pelos frades para servir como reitor havia mais de 2 décadas e me parecia muito velho, cansado e um pouquinho senil. E Len Hoffman tinha que pedir permissão a esse velho frágil para tomar o café da manhã comigo? E a permissão fora negada. Eu simplesmente não entendia. Mas, para ser completamente honesto, além de rejeitado, eu estava irritado por de me levantar àquela hora miserável por mais 4 dias. Em tom condescendente pedi: por favor, não me leve a mal. Mas você não acha um pouco descabido ter que pedir permissão para tomar café da manhã comigo? No começo, eu provavelmente achei, ele respondeu, mas agora mudei de ideia. A obediência, entre outras coisas, também tem feito maravilhas para quebrar meu falso ego e meu orgulho. Essas duas características têm a capacidade de interpor-se no caminho de nosso crescimento se deixarmos. Sim, eu balancei a cabeça sem ter ideia do que ele estava falando. Quando o carrilhão bateu 9 horas, a diretora já acenava com a mão. Sim, Teresa, Simeão respondeu. O que você está querendo perguntar nesta linda manhã? Ontem no jantar, nós tivemos uma discussão animada sobre quem foi o maior líder de nosso tempo. Muitos nomes foram sugeridos, mas parece que não chegamos a um consenso sobre quem seria. Simeão, quem você acredita ter sido o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo foi a resposta imediata. Olhei ao redor e vi que Greg levantava os olhos e um ou dois outros também pareciam desconfortáveis. Teresa continuou. Provavelmente você acha isso porque é cristão. É natural que pense que Jesus foi um bom líder. Não apenas um bom líder, mas o maior líder de todos os tempos, Simeão reenfatizou. Cheguei a esta conclusão por razões que muitos de vocês podem não suspeitar, mas garanto-lhes que a maioria delas é muito pragmática. Oh, por favor, essa não, o sargento interrompeu. Não vim aqui para isso. Eu vim aqui
Não, eu fui mandado aqui para aprender alguma coisa sobre liderança. Desculpe-me, Greg, mas pega leve, rebati. Simeão perguntou: Você gostou da definição de liderança que demos juntos há 2 dias, Greg? Sim, de fato gostei. Eu mesmo contribuí para ela. Isso mesmo, você ajudou, Greg. Concordamos que liderança era a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Está certo? Está certo. Bem, não conheço ninguém, vivo ou morto, que possa chegar perto de Jesus Cristo na personificação dessa definição. Vamos olhar os fatos. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas, um terço dos seres humanos deste planeta, se dizem cristãos. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, é menos da metade menor do que o cristianismo. 2 dos maiores dias santos deste país, Natal e Páscoa, são baseados em eventos da vida de Jesus. E nosso calendário até conta com os anos a partir do nascimento dele, há 2.000 anos. Não importa se você é budista, hinduísta, ateu ou da Igreja da Moda. Ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou bilhões, hoje e ao longo da história. Ninguém está próximo do segundo lugar. Entendo você. E como você descreveria o estilo de liderança da administração de Jesus? A enfermeira perguntou. O pregador, de repente, exclamou: Acabo de ter uma pequena revelação e preciso falar. Se bem me lembro, Jesus simplesmente disse que para liderar você deve servir. Acho que você poderia chamar isso de liderança a serviço. Lembre-se, Jesus não usava o estilo de poder simplesmente porque não tinha poder. O rei Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, toda aquela gente tinha poder, mas Jesus possuía muita influência, o que Simeão chama de autoridade, e é capaz de influenciar pessoas até os dias de hoje. Ele nunca usou o poder, nunca forçou ou coagiu ninguém a segui-lo. Simeão, eu preferia ouvir você falar sobre seu próprio sucesso como líder, a treinadora sugeriu. Como é que você descreveria seu estilo de liderança? Devo confessar que é um estilo copiado de Jesus, mas estou feliz por compartilhá-lo com você. Eu o recebo de graça, por isso o darei de graça. Ele disse com um sorriso divertido. Dirigiu-se ao quadro e, de novo, desenhou um triângulo de cabeça para baixo, dividindo em 5 partes. Dividido em 5 partes. Na parte de cima, escreveu liderança, dizendo: Como estamos tratando de liderança, eu a colocarei no topo da pirâmide. A pirâmide de cabeça para baixo simboliza o modelo de liderança a serviço. E, uma vez mais, como definimos liderança, Greg? Modelo de liderança, liderança, embaixo, autoridade, como uma habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Sei isso de cor. Obrigado, Greg. A liderança que se exerce a longo prazo, suportando o teste do tempo, deve ser construída sobre autoridade, Simeão anunciou, afastando-se do quadro. Como eu disse no outro dia, ele continuou, você só pode Você pode até aproveitar-se do fato de ocupar um lugar de poder, mas assim estará comprometendo os relacionamentos, o que dificultará o exercício e a aceitação de sua influência.
Alguém lembra como definimos autoridade? A enfermeira falou alto, sem mesmo consultar suas notas. Você disse que era a capacidade de levar as pessoas a realizarem a sua vontade de bom grado por causa da sua influência pessoal. Isso mesmo. Obrigado, Kim. Então, como construir influência sobre as pessoas? Como conseguir que as pessoas realizem de bom grado o nosso desejo? Como envolver as pessoas a fazer o que se comprom... Oh, meu Deus. Como envolver as pessoas a fazer com que se comprometam com o que você diz? Sobre o que se constrói a autoridade? Jesus disse que a influência e a liderança são construídas sobre o serviço, respondeu o pregador. Quando fizemos ontem o exercício, descrevemos alguém que nos liderou com influência e autoridade. A pessoa que escolhi foi minha primeira chefe e mentora. Ela realmente se importava comigo e com o desenvolvimento de minha carreira, talvez até mais do que com a dela. É como você disse, Simeão. Ela preencheu minhas necessidades, mesmo antes de eu saber que eram necessidades. Ela me serviu sem mesmo eu saber que isso estava acontecendo. Obrigada por essa contribuição, Lee. Você acertou. A autoridade sempre se constrói sobre serviço e sacrifício. De fato, tenho certeza de que cada um de vocês refletirá por um momento sobre a pessoa que elegeu no exercício que fizemos sobre a autoridade. Estou certo de que escolheram uma pessoa que de algum modo serviu vocês e se sacrificou por vocês. Imediatamente pensei em minha mãe. Mas realmente, Simeão, se você não notou, este é um mundo de poder, o sargento insistiu. Você pode nos dar alguns exemplos em que o serviço, o sacrifício e a construção da influência foram realmente eficientes para obter resultados no mundo real? Bem, que tal a vida de Jesus? O pregador aparteu. Ele mudou o mundo sem exercer poder, só influência. De fato, recentemente fiz um sermão sobre isso. Jesus disse uma vez: Eu trarei todos os homens para mim se me levantar. Ele estava de fato descrevendo seu sacrifício, de ser erguido numa cruz, e certamente arrastou muitos como resultado de seu sacrifício. Acabe com a pregação, o sargento rebateu, com o rosto vermelho. Não me fale de uma coisa que aconteceu há 2000 anos. Eu quero saber do mundo real. Vamos ver alguns exemplos deste século, então, disse Simeão. Você se lembra daquele homenzinho da Índia? Ele conseguiu algumas, ele conseguiu que algumas coisas fossem feitas usando autoridade e nenhum poder. Gandhi, a professora lembrou. Por falar em não ter poder, aquele grande homem tinha menos de 1,60 m de altura e pesava cerca de 50 quilos. Gandhi viveu em um país oprimido, com cerca de 1/3 bilhão de pessoas, uma nação escrava do Império Britânico. Gandhi declarou que obteria a independência da Inglaterra sem recorrer à violência. A maioria das pessoas zombou, mas ele conseguiu. Como ele fez isso? O sargento perguntou. Gandhi sabia que tinha que chamar a atenção do mundo para que as pessoas pudessem começar a ver a injustiça do que estava acontecendo na Índia. Ele disse a seus seguidores que teriam que se sacrificar para servir a causa da liberdade, mas através de seu sacrifício começariam a chamar a atenção de todas as partes do mundo. Ele lhes disse que teriam que suportar dor e sofrimento nessa guerra não violenta de desobediência civil, exatamente igual à dor e ao sofrimento de todas as guerras. Mas estava convencido de que eles não podiam perder. Gandhi serviu pessoalmente à causa e se sacrificou muito por ela.
Foi preso e açoitado por seus atos de desobediência civil. Fez muitos jejuns rigorosos para chamar a atenção sobre a situação da Índia. Serviu à causa e se sacrificou por ela, pela liberdade do país, até o mundo tomar conhecimento. Finalmente, em 1947, não apenas o Império Britânico deu a independência à Índia, como recebeu Gandhi em Londres, com uma parada de herói. Ele fez tudo sem recorrer a armas, violência ou poder. Ele usou apenas influência. E não se esqueça de Martin Luther King, a treinadora acrescentou. Eu fiz minha tese sobre ele na faculdade. Poucas pessoas sabem que King foi à Índia no final dos anos 1950 para estudar os métodos de Gandhi. O que ele aprendeu causou grande impacto no movimento dos direitos civis no princípio dos anos 1960. Eu era uma garota no início dos anos 1960, observou a enfermeira. Mas sei que no sul os negros tinham que sentar-se na parte de trás do ônibus, em setores especiais nos restaurantes, se é que o restaurante os receberia, beber em bebedouros separados e suportar humilhações ainda piores. Acho difícil acreditar que esse tipo de discriminação de fato existiu. O sargento disse vagarosamente. E isso foi 100 anos depois da Guerra Civil. Imaginem aquela guerra, americanos matando americanos. Acreditem ou não, perdemos mais americanos naquela guerra do que nas outras guerras juntas. A enfermeira acrescentou. E, no entanto, todo o poder, sangue e sofrimento daquela guerra não mudaram a situação 100 anos mais tarde. Se uma pessoa branca entrasse num ônibus e todos os assentos estivessem ocupados, uma pessoa negra teria que ficar em pé e ir para o fundo. Chris continuou. O Dr. King reconheceu que não tinha poder para fazer nada a respeito disso, mas, como Gandhi, acreditava que, se sacrificando pela causa, ele poderia chamar a atenção da nação para as injustiças que os negros suportavam. Alguns, como Malcolm X e os Black Panthers, tentaram contrapor poder com poder. A genialidade do Dr. King consistiu em afirmar que podia conquistar direitos civis para os negros sem usar violência. Muitos riram dele também. A diretora disse: O caminho de King foi difícil. Ele sofreu incontáveis ameaças de morte, de violência à sua família, passou tempo na prisão por sua desobediência civil e até sua casa e sua igreja foram bombardeadas. E vejam o que o Dr. King e o movimento dos direitos civis conseguiram em poucos anos, a treinadora acrescentou. Dr. King foi o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi o homem do ano da revista Times, o primeiro negro americano a receber essa distinção. A legislação mais abrangente sobre direitos civis jamais promulgada, o Decreto dos Direitos Civis de 1964, tornou-se lei e ainda hoje vigora. Entre outras muitas conquistas, um homem negro foi indicado para a Suprema Corte do país. A enfermeira acrescentou: E os negros não tiveram que sentar-se no fundo do ônibus e beber em bebedouros separados, e puderam sentar-se no balcão dos restaurantes. É impressionante o que Kim conseguiu sem recorrer ao poder. Depois de alguns momentos de silêncio, o pregador suavemente observou. Acabo de lembrar uma coisa. John Carson, o famoso entrevistador da TV, uma vez comentou que havia somente uma pessoa sobre a qual ele jamais poderia contar uma piada. Essa pessoa era a Madre Teresa de Calcutá. E era impossível fazer uma piada a respeito dela. Agora diga-me, por que era impossível? A treinadora respondeu.
Estou certa de que é por causa da enorme influência que ela teve sobre este país e sobre todo o mundo. E como você supõe que ela obteve essa autoridade? O pregador continuou. Aquela mulher serviu. A enfermeira respondeu simplesmente. Senti vontade de falar. E pense no afeto que os filhos frequentemente têm por suas mães. As mães, em sua maioria, são intocáveis. Insulte a mãe de alguém e você verá o que quero dizer. Eu faria qualquer coisa por minha mãe quando ela estava viva. Quando reflito sobre isso agora, percebo que esta minha dedicação é fruto da influência que ela exerceu só pelo fato de ter cuidado de mim. Minha mãe serviu. Até mesmo antes de a campainha soar para a sessão da tarde, o sargento insistiu de novo. Compreendo como a influência, a autoridade é construída a partir do serviço e talvez do sacrifício pelos outros. Mas como isso se traduz no mundo do trabalho ou mesmo em minha casa? O que devo fazer? Jejuar todos os dias? Procurar leprosos em meu bairro? Fazer um protesto na prefeitura? Desculpe, mas não vejo com essa coisa, mas não vejo como essa coisa se aplica ao mundo real. Ficamos por aqui em mais um dia de leitura. Espero que você esteja gostando e se assim o é, deixe seu like e se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E se você conhece alguém que também é um líder ou quer ser o líder da sua própria vida, envie esse vídeo para ela. Não deixe de ler os comentários para poder receber a playlist. Um beijo no seu coração. Eu sou Vanessa Luz e nos vemos na próxima leitura.